Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da doutora Sâmia. Doutora Sâmia, nós sabemos que o laser, como você comentou agora há pouco, tem várias utilidades na dermatologia. Na depilação, é definitiva a depilação com laser ou não? Então, a depilação com laser é o que a gente chama de duradoura, Porque o procedimento ele vai atuar na raiz do pelo. Então, dependendo da área que vai ser feito, precisa de ser feita algumas sessões. Por quê? Porque o pelo está em diferentes fases de crescimento. Então, não adianta uma sessão só e nunca mais o pelo nasce. Então, precisa pegar todas as fases do crescimento do pelo para poder falar que realmente vai ter um efeito duradouro. A pessoa vai ficar alguns anos sem se incomodar com aqueles pelos. E uma coisa também que eu já ouvi, que depende da cor do pelo também para que o laser tenha seu efeito. É correto? É correto. O pelo escuro é mais fácil do laser funcionar, é nele que funciona. O pelo clarinho, loirinho demais, por enquanto ainda não tem um laser que consiga fazer o tratamento da depilação definitiva. E tudo isso, o tratamento a laser, depilação, botox, é tudo feito no seu consultório? Isso, correto. E falar em botox, a partir de que idade a pessoa pode pensar em fazer botox e tem alguma contraindicação? Então, o botox, como qualquer outro tratamento, ele é um tratamento para cada caso, individualizado. Só que a partir dos 30 anos, a pessoa pode começar a fazer o botox. E as contraindicações que tem porque o botox ele é uma injeção dentro do músculo que é aplicada, Então, a contraindicação é de uma infecção no local da aplicação, mulheres grávidas ou em aleitamento materno não podem, pessoas com distúrbios neuromusculares não podem. E o início, você me disse agora que seria em torno mais ou menos dos 30 anos. E o limite de idade também não tem? Não tem. Desde uma idade até bem avançada, sem problema nenhum. Isso. Doutora, existe o preenchimento e o botox. É a mesma coisa ou tem diferença entre botox e preenchimento? Então, o botox ele é uma substância que vem em pó. E após ele reconstituído, ele vira um líquido. E esse líquido ele é aplicado no músculo com pequenas injeções. Então, essas injeções são intramusculares. Já o preenchimento que nós usamos, que não tem contraindicação, não tem complicações, é a base de ácido hialurônico. E ele é uma substância viscosa que também é aplicado, só que é intradérmico. E esse preenchimento, ele vai promover um aumento assim de volume para amenizar aquelas rugas profundas. Ou seja, o botox é aplicado exatamente na musculatura e o preenchimento, com esse ácido que você colocou, é intradérmico e não na musculatura. São locais diferentes e com substâncias diferentes. Isso. Doutora, eu já ouvi dizer, e muitas pessoas que já fizeram, eu não sei se o termo correto seria preenchimento, mas, por exemplo, esses sulcos, ruga de expressão, alguma coisa, preencher com a própria gordura da pessoa. Existe isso? Existe. Isso é bom, é duradouro ou não? Não, também não é duradouro, mas é muito bom porque a pessoa não tem um estímulo que vá rejeitar aquela gordura, porque é retirada a gordura da própria pessoa, é o que a gente chama de lipoenxertia, faz um enxerto com a gordura da pessoa. E hoje em dia ainda se usa essa técnica da gordura? Usa-se sim. Doutora, podemos chamar algumas perguntas com a nossa repórter? Claro. Já, primeira pergunta. A nossa pele sofre diariamente os efeitos do meio ambiente. Sol, vento, poluição são fatores que prejudicam e castigam a nossa pele. Para que a pele se mantenha saudável, vale a pena cuidar, hidratar e protegê-la. E isso vale para todas as idades. Doutora Sâmia, qual é a melhor indicação para a pele oleosa? Então, Paulo, a melhor indicação para a pele oleosa, em geral, é a mesma indicação de todas as peles, Que é a limpeza, a tonificação, a hidratação. Só que a pele oleosa, ela precisa ter um tipo de limpeza diferenciado das outras, um tipo de protetor específico à base de gel, mas ela também merece os mesmos cuidados.
próxima pergunta. Eu gostaria de saber se é necessário usar o filtro solar mesmo nos dias nublados. Uma boa pergunta, agora há pouco você ainda comentou, né, Sami? Isso. Ivani, nos dias nublados ou chuvosos, não importa qual seja as condições climáticas, o filtro solar tem que ser usado, sim. Próxima pergunta. Doutora Sami, eu gostaria de saber o que se pode fazer para evitar o envelhecimento precoce da pele. É o que todo mundo quer saber, né, Sami? É um mistério. Mas, Raquel, o envelhecimento precoce, primeiro, baseia-se num hábito de vida saudável, né? Uma dieta equilibrada, é o que a gente sabe, atividade física regular, evitar o consumo de álcool em excesso, evitar o fumo e o estresse, que é muito difícil nos dias de hoje. E a dermatologia ainda traz esses procedimentos e os tratamentos para ajudar a melhorar a aparência e o envelhecimento, né? E procurando sempre, né, um consultório de dermatologia para ter um acompanhamento correto. Isso. Né? Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se tomar bastante água e alimentação se melhora a pele. Creuza, com certeza. Ingerir bastante água, em torno de 2 litros ao dia, e uma alimentação equilibrada contribui muito para a saúde do corpo num todo e para a pele, sim. Próxima pergunta. Na limpeza de pele, ela deve ser feita na horizontal ou na vertical? Então, Marcos, não importa a direção que seja feita essa limpeza de pele. Sendo uma limpeza correta, ela é válida. Então, talvez, né, explicando alguma coisa, o sentido, né, da limpeza de pele ou do produto que se passa, né, não importa, contanto que seja o produto correto e da maneira correta, né, doutora? Isso mesmo. Próxima pergunta, Gê. Doutora Sami, eu gostaria de saber qual é o fator mais indicado para crianças. Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Então, essa pergunta é importante porque crianças, elas também devem usar um filtro solar. Só que as crianças têm que usar um filtro solar a partir dos 6 meses de idade. Antes disso, não é aconselhado. E os filtros solares são os filtros mesmo específicos para criança, porque eles têm um fator de proteção que a gente chama de físico. São aqueles filtros que são mais grossos, que às vezes são coloridos ou mais esbranquiçados do que o normal. Então, a criança, antes dos 6 meses, não deve usar um protetor solar, um filtro solar? Não, antes de 6 meses não é indicado. Doutora, e a gente sabe também que existe vários, né, fatores de proteção solar, ou seja, né, números, né, 30, 40, cada um para um tipo de pele, a pele mais clara, mais escura. E também acho que nunca deve usar só seguindo a instrução do fabricante. Eu acho que deve consultar, ir no médico, ver qual o fator que deve ser usado. Eu acho que isso é importante, não é não? É importante, principalmente porque o que hoje em dia é mais falado é da importância da proteção desse filtro solar contra os raios ultravioleta B e ultravioleta A. Por isso é que precisa investir e gastar um pouquinho mais no filtro solar. E também, como você falou, né, filtro A, filtro B, acho que os horários também, né, dos raios solares, acho que é importante. Então deve ter uma certa hora, até acredito que seja 10 da manhã, isso, né? Entre as 10 da manhã e as 16 horas, a incidência desses raios ultravioletas é mais intensa, né? Ou seja, prejudica mais a pele. Mais, isso. Doutora, nossa conversa está excelente, mas infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa. Eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores, né? Evitando, principalmente, tendo hábitos saudáveis, mas evitando principalmente o álcool, o cigarro, né? O fumo, que são fatores que todas as coisas de mal que acontecem sempre está em o álcool, o cigarro e outros fatores também, né? A orientação que eu deixo é que vocês realmente cuidem da pele, que a gente só tem a ganhar com isso no futuro, exatamente por conta desse dano cumulativo que a nossa pele sofre. Doutora Sami, muito obrigado pela presença. Né? O programa está à disposição quantas vezes quiser votar, tá bom? E nós conversamos então com essa excelente profissional, doutora Sâmia Braga Sodré Miguel. Estamos chegando então ao final de mais um programa. Fiquem com Deus e até a próxima semana.